Vou tirar o teclado aqui. Ela inicia, enfim, automático no Advanced Menu. Então tenho dois controles de 6 botões, duas teclas de Start. Eu tenho aqui também botões laterais que serviriam, né, para um emulador de pinball, só que eu não, por enquanto eu ainda estou na fase de acabamento da máquina, falta adesivar, falta um monte de coisa, eu estou terminando o sistema. Então esse aqui na realidade é um bar top, depois eu pedi para fazer a parte de baixo. Ó, vocês veem que tem um espaçozinho aqui, então embaixo tem um parafuso borboleta, eu posso tirar, por exemplo, a parte de cima e levar no carro para algum evento e tal. O que acontece? O Joy2K é um aplicativo que emula teclas do teclado no controle. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai abrir o Joy2K, ele vai ficar aqui escondidinho, no meu caso é no Windows 10, ele vai estar aqui. Você percebe aqui que do lado esquerdo ele tem vários perfis que eu criei. Cada aplicativo você pode criar um perfil diferente. Você pode criar um perfil diferente. E por quê? Porque cada emulador, por exemplo, ele vai funcionar de uma forma. Por exemplo, emuladores de SNES e Mega precisam de Alt F4 para sair. Já o emulador MAME é só o ESC. Então você tem que ter formas diferentes desse Joy2K trabalhar com cada tipo de programa. Tá? Então o que eu fiz? Eu criei alguns perfis básicos. Eu criei alguns perfis básicos aqui para os jogos. Tem Geo Games, que geralmente é para dentro do emulador MAME. Então Mugen, Multijogos, Naomi, SNES, por exemplo. Por que aqui, que seria do MAME, eu utilizo um perfil diferente para o perfil SNES Mega? Porque emulador de Mega Drive e Super Nintendo geralmente precisam de Alt F4 para sair e voltar para o menu. Já o de MAME não, é só ESC. Então eu utilizo aqui no meu arcade a tecla lateral. Essa tecla lateral eu utilizo geralmente para sair. Por enquanto, enfim, a máquina ainda está em fase beta. Eu utilizo para sair. Só que essa tecla, no MAME, ela funciona como ESC. No caso de emulador de Super Nintendo e Mega Drive, ela funciona como Alt F4. Como é que a gente faz isso? Você cria um perfil. Aqui você vem aqui desse lado, criar. Vai botar um nome qualquer. Eu vou colocar o nome teste. Vou botar teste 2, que eu já tinha feito o teste 1 aqui. Vamos lá. Teste 2. Tá. Aqui que você vai ver o controle 1 e o controle 2. Você vai clicar no controle 1 e vai botar, por exemplo, se eu pegar o manche aqui e botar lateralmente, não vai dar para ver as duas coisas. Mas o que vai acontecer? Olha, ele vai apontar lá qual é o comando que ele está fazendo, que é para o lado, está certinho. Vou clicar 2 vezes aqui, vai abrir essa tela e eu vou botar aqui qual a tecla que eu quero que ele emule. Eu posso, por exemplo, colocar o manche do joystick como seta do teclado esquerdo, ou posso colocar o contrário, posso colocar, enfim, qualquer tecla do teclado. O que eu vou fazer nesse sentido? Opa, apertou o 0 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o teclado e vou colocar a tecla que eu quero. Vou botar, por exemplo, a tecla esquerda. Ele vai ficar lá esquerdo. Ó. Se eu resolvesse escolher outra coisa, então vamos aqui de novo selecionar. Que o lado esquerdo fosse J. Aí deu space. Vamos lá. Que a tecla lado fosse space, ou por exemplo J. Tá aqui. Toda vez que eu apertar para o lado, quer ver? Vou dar OK aqui agora. Toda vez que eu apertar para o lado, ele vai apertar a tecla J. Olha lá. Toda vez que eu apertar para o lado, a função vai ser J no teclado. E assim você vai utilizando. É óbvio que essa configuração aqui é só para você ver como é que é. Por exemplo, eu tenho uma configuração aqui chamada Geo Games. É a configuração que eu uso nos jogos de MAME. Então, eu tenho uma série de coisas, série de botões aqui. Por exemplo, o F11, botão 11 no arcade é o Escape. Por que o ESC? Porque o ESC sai do MAME. Por exemplo, se eu chegar aqui no emulador de Mega Drive e Super Nintendo, o botão 10 já não vai ser a mesma coisa, quer ver? O 10 do controle 2. Ó,
O 10 do controle 2 já é o F4, já trabalha de forma diferente. Mas eu posso, por exemplo, botar F4 e botar o Alt também. Aí o que acontece? Toda vez que eu apertar esse botão, ele vai apertar os dois, Alt F4, e vai sair do emulador. Entendeu? Então, na realidade já estava Alt F4 ali, eu andei mexendo, mas enfim, foi até bom que eu já corrigi. Cada emulador você pode fazer isso. Ué, mas como é que ele vai reconhecer automaticamente quando o emulador estiver funcionando? Como é que ele vai automaticamente mudar entre os perfis? É mole. Você vem aqui, ó, Preferências, Associate Profiles with Application. Então o que você vai fazer? Pô, parece até o Jorge Santana agora. O que você vai fazer? Você vai associar um programa a cada um daqueles perfis. Por exemplo, o MAME, eu coloco aqui o nome MAME, eu aponto onde que está o emulador de MAME. Então você vai botar lá o caminho completo e vai botar o perfil que você quis associar. Por exemplo, lá eu criei vários perfis. Como o MAME é Dinho Games, por conta do ESC, a única diferença principal é o ESC, eu coloco isso. Então toda vez que ele iniciar o MAME, que está neste endereço, ele vai automaticamente abrir o perfil Dinho Games. Por exemplo, tem um perfil aqui que é interessante. Cadê? Putz, agora até achar aqui vai ser complicado. Ah, tá. Não, o meu perfil, quando eu saio de qualquer aplicação, ó, o perfil default, que é o perfil básico. Na realidade, o meu perfil Windows. Qual o perfil Windows? Geralmente as teclas do botão funcionam como Tab, ESC, Enter, seta para baixo, para cima. Para quê? Para eu poder entrar no jogo novamente se eu precisar sair para alguma coisa. Eu posso clicar também, colocar uma tecla como Alt F4 para poder entrar na tela que me possibilita reiniciar ou desligar o aparelho. Enfim, tem vários tipos de aplicação. Então o JOT-OK é maneiro porque ele automaticamente identifica. Primeiro você cria o perfil aqui. Depois que você criou o perfil, vamos supor, um perfil para trabalhar no multijogos e um perfil para trabalhar dentro do emulador. Aí o perfil do multijogos é aqui, multijogos, e o perfil do emulador é Dinho Games, para você entrar no MAME, por exemplo. Só que, por exemplo, quando você entrar no multijogos, que é o Advanced Menu, tá aqui, ó, qual o perfil que você tem que criar mais ou menos? Olha, eu vou mostrar aqui o meu. Olha só. Então tá aqui, multijogos Advanced Menu. Ó, eu criei o perfil Advanced Menu, mas eu poderia colocar multijogos ali. Apontando o aplicativo, que é o aparelho que emula, né, o front-end. E aqui, aquele perfil inicial, aquele lá que a gente estava vendo, que eu criei. Enfim, que é o multijogos, o perfil multijogos. Então, toda vez que ele abrir esse emulador, ele vai abrir esse perfil. Entendeu? E assim você vai fazendo sucessivamente. Qualquer dúvida, enfim, você pode tirar aí com a gente sem problema nenhum. Então eu consigo utilizar, o Advanced Menu no MAME. Eu aperto esse botão aqui, poderia ser outro, ó, ele muda de um emulador para outro. Ó, isso aqui também é outra versão de MAME. Depois, ó, outra aqui eu tenho, se eu não me engano, Naomi. Aqui o Taito X2. Enfim, e dessa forma eu consigo mudar, ó, só apertando o botão. Enfim, ó, tem vários tipos de emulador. Enfim, consigo funcionar sem problema nenhum. E esse botão que é para mudar o emulador, quando entra no aplicativo, que é para mudar o emulador dentro do multijogos. Quando eu entrar num jogo qualquer, ele não vai funcionar mais dessa forma. Ele já vai carregar o perfil anterior, quer dizer, o perfil que eu criei para MAME, por exemplo, e esse botão agora já não muda mais nada, ó, automaticamente. Ó. Agora eu vou botar uma ficha aqui, ó, vou dar o Enter. Esse botão aqui que eu estava utilizando no multijogos para fazer a mudança, ó, agora é o botão de ação lá, o botão 1. Quer dizer, ele muda completamente. Eu vou sair de novo do jogo. Aqui, o que eu fiz? O botão lateral do arcade, eu botei o ESC. Vou dar aperto, ó, saiu do jogo. Voltou novamente para o emulador. Se eu apertar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a opção de emulador. Ó. Então, quer dizer, o JOT-OK é bem legal quanto a isso. Qualquer dúvida aí, enfim, é só falar.